A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apoleon. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. O anjo toca a trombeta. Vem então uma pedra enorme, um meteorito, uma estrela. E essa estrela cai com tanta força sobre a terra que ela abre uma fenda. Ela gera uma fumaça muito grande. Essa fumaça, ela escurece o sol, ela muda a luz da lua. A lua não tem luz própria, é a luz que ela reflete quando a luz do sol bate nela. É uma luz amarela que às vezes se torna azul. Mas nesse caso, ela se transformará em cor de sangue, avermelhada. E desta nuvem sairão que gafanhotos. Lá Deus disse para Moisés: diga para Arão tocar a terra com o bordão dele, e da terra sairão piolhos que atacarão o Egito. Agora aqui, essa fumaça, ela traz gafanhotos. Os gafanhotos do Egito vieram com o vento. O vento trouxe os gafanhotos. Mas aqui é uma poeira enorme que surge gafanhotos. E ele fala: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Não que fosse, é como cavalos, é como coroas, é como rosto, é um comparativo, não que é exatamente. João está descrevendo o que ele viu, o entendimento dele. É a mesma coisa, você pegar um índio que nunca viu um avião, ele vai ver o avião passando. Ele vai chegar na tribo dele, eu vi um negócio voando, parecia um pássaro, mas ele não batia asas, e tinha alguma coisa brilhando, esse negócio brilhava, piscava, ele não vai saber o que é. Alguma coisa brilhava, piscava, mas como? Era um aqui, era outro aqui, e ele voava assim, não batia asas, não. E como que era? Parecia que era de ferro, era como ferro. Ele vai descrever o que está na cabeça dele, o que ele entendeu. João, ele escreveu o que ele entendeu, que para nós é complicado sabermos o que aconteceu aqui. Mas fica claro o seguinte: Deus está levantando coisas para atormentar os homens. Vocês não atormentaram, vocês não fizeram o que vocês quiseram, então agora vocês serão atormentados. Gafanhotos que picarão como escorpião. Para quem já foi picado de escorpião, é uma dor horrível. Eu nunca. Já passei perto de alguns, tá? Mas não sei nem como que é a picada deles. Portanto, vê só a comparação. É como uma picada de escorpião.
vai ferir, vai doer, mas não vai matar. Muitos nessa hora procurarão a morte e não encontrarão, porque a morte não tem domínio sobre eles por enquanto. É tempo de tormenta, já estão sendo atormentados pelo anticristo. E quando ele fala aqui de Abaddon e Apolion, são o quê? As bestas, os anticristos, estão ali para atormentar. E eles têm controle sobre a maldade. A maldade imperará muito e muito. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Um espírito não pode ser preso com algemas, com cadeias, com correntes. Então Deus não permite. Você não faz isso, você fica aqui, daqui você não sai. Mas agora Deus está dando a ordem. Solta os quatro que estão presos. Esses quatro reúnem um exército de 200 milhões, 20.000 vezes 10 milhares. 200 milhões para que matem um terço da população que está no mundo, dos homens. E mesmo assim, com tudo isso, eles não se afastam da sua idolatria, da sua maldade, das suas feitiçarias, das suas bruxarias, dos seus assassínios, dos seus furtos. E agora? Ah, então mata de uma vez. Essas pessoas que estão presas, que ficam anos presas, depois sai, faz tudo de novo, merece morrer. Não, não é assim. Deixa nas mãos de Deus. Deus resolve. Ah, fez errado, foi julgado, condenado, preso? Ótimo, deixa preso. Ninguém tem o direito de matar ninguém. E Deus está falando o quê? As pessoas falam, ah, Deus vai destruir, Deus é carrasco. Não é. Se ele fosse carrasco, ele não estaria avisando. Ele, ó, apesar de tudo que aconteceu, apesar de todo o mal que eu estou enviando, as pessoas não se arrependem e continuam fazendo as mesmas coisas. Deus está mostrando. Hoje é assim. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado e continua onde? Praticando os mesmos erros. Quando você fala isso é errado, aquilo é errado, não. O errado para mim é o certo e o certo para você é o errado. Começa por aí. Né? Eu quero fazer o que eu quero e ninguém manda. Depois vem a destruição. Capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora,
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Porém, quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vemos agora um anjo forte. Com um pé ele pisa a terra, com o outro ele pisa o mar. Isso significa que ele tem autoridade sobre o mar e sobre a terra. Se ele tem autoridade, pode muito bem ser a pessoa de Jesus Cristo. E ele jura por quem? Por Deus, pelo Criador do céu e da terra. Na mão dele está um livrinho que ele fala para João comer. João come, tem sabor de mel, ele é muito gostoso, mas quando bate no estômago é amargo, é terrível. Que livrinho seria esse? A Bíblia. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é maravilhosa, mas quando chega ao nosso coração, certas coisas que batem de frente com a nossa vontade, que não é a vontade de Deus, se torna amarga. Por isso que as pessoas não querem a Bíblia, porque ela bate de frente contra a minha vontade, e a minha vontade não é a vontade de Deus. Tem que prevalecer a minha vontade e não a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quem somos nós para dizermos para Deus: Eu quero que seja assim? Deus não é empregado de ninguém. Deus é Senhor nosso. Por isso que ele está avisando: vocês são rebeldes, casa rebelde, vocês não obedecem aos meus mandamentos, vocês não fazem a minha vontade, por isso virei com destruição. Ah, Deus é ruim. Deus não é ruim. Veja o caso de Jó. Ele estava bem, de um segundo para o outro ele perdeu tudo. E agora, o que aconteceu com Jó? Os amigos, teoricamente amigos, Jó, você é pecador, você fez coisa errada, você fez isso. Eu não fiz nada de errado, eu fujo da maldade. Não, não foge não, porque não sei o quê. Criticando a autoridade, o caráter de Jó, sendo que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Viste meu servo Jó, servo bom, fiel, que se aparta do mal, que me adora de livre e espontânea vontade? Então, um monte de coisa errada vem para cima de Jó. Deus avisou? Não. Mas ele tinha um propósito. Ele o propósito de ensinar a Jó e fazer de Jó exemplo para nós também. Depois, Jó entendeu. Mas até Jó entender, demorou muito. Só que agora Deus está avisando: por causa da maldade de vocês, eu vou mandar a destruição. Então, o que fazer? Fazer as coisas boas, sair do erro, procurar o que é certo, fazer o que é certo e sair da maldade. Pura e simples. Eles fazem? Não. O próprio Deus falou. Apesar de tudo isso, continuam no seu erro.